Olá pessoal, meu nome é Cláudio Antônio Cardoso Leite, eu sou professor de Sociologia e hoje nós vamos iniciar uma aula sobre introdução ao método da pesquisa científica. As referências bibliográficas básicas são esses dois livros, A Construção do Saber e Fundamentos de Metodologia Científica. Bem, o que é o conhecimento científico? É um saber elaborado por seres humanos a partir do exame de fatos reais. Estou aqui destacando que é elaborado por seres humanos. Então, é um saber imperfeito que erra. Não é exato, porque os seres humanos falham. Então vamos lá. É um saber elaborado por seres humanos a partir do exame de fatos reais, o exame da realidade. Assim, para ser reconhecido como conhecimento científico, este saber deve ter sido elaborado com base em observações que levam à elaboração de hipóteses, testes e ou experimentações analisadas para testar a veracidade ou a falsidade de determinadas hipóteses para a conclusão de uma teoria ou lei. Isso vai ficar mais claro agora, que é a partir da gente trabalhar os conceitos, né, da linguagem científica, né? Primeiro, o que são hipóteses? As hipóteses são suposições propostas como resposta para indagações científicas. Ah, tá errado aqui, ó, gente. Né? Respostas para indagações científicas. Não tem esse uma aqui não. Desculpa aí pelo erro. Sobre a realidade de um determinado fenômeno ou evento, como ele ocorre ou se comporta. Então, as hipóteses são respostas antecipadas, né, que nós damos para as nossas indagações sobre a realidade. Já as teorias científicas são explicações que descrevem esses eventos ou fenômenos a partir de hipóteses testadas. Então, uma vez que sua suposição, que é a sua hipótese, foi testada, você pode fazer uma proposição explicativa, que é o que nós chamamos de teoria científica, né, acerca de determinado fenômeno ou realidade. Já a lei é uma generalização confrontada, testada e validada frente a um amplo conjunto de fatos com sentido cronológico, lógico e causal. A lei é uma teoria científica que já foi muitas vezes testada, já foi muito pesquisada, e esse conjunto de testes e de pesquisas indicam que a explicação dessa teoria científica realmente faz sentido, né, e demonstra correspondência com a realidade. Um exemplo é a lei da gravidade, né? Por que esses conceitos da linguagem científica são importantes? Para que a gente entenda o processo do método científico, né? Veja só, a gente está acostumado a ouvir falar que a maçã caiu da macieira na cabeça de Isaac Newton, né? E aí é que ele percebeu, teve uma ideia, lâmpada aqui, ó. A dor foi tanta que ele teve a ideia de que alguma coisa explicaria a queda da maçã na cabeça dele. E aí ele vai acabar descobrindo a lei da gravidade. Gente, o conhecimento científico, ele não é sinônimo de verdade, ele é diferente. Verdade é uma coisa, conhecimento científico é outra, né? O conhecimento científico ele é provisório, é um saber produzido a partir do método científico.
uma teoria, ela pode soar como uma explicação definitiva, mas pode vir a ser derrubada, pois não é uma verdade absoluta. Muitas das vezes a gente escuta, né, no jornalismo, por exemplo, falando: os cientistas descobriram tal coisa, e aí então as pessoas entendem que aquela descoberta é verdade. Não. Aquela descoberta é uma descoberta que está sendo explicada por uma teoria científica, isto é, por uma explicação cujas hipóteses passaram no método científico. É uma verdade provisória e não uma verdade perene, eterna, absoluta. As teorias científicas jamais são provadas, pois é impossível garantir que nunca será descoberto um fato novo que contradiga algumas de suas ideias até então válidas. Então essa coisa de que não, a ciência já provou isso. Não, a ciência provou até agora. Até agora os testes, né, as verificações, os exames da realidade indicam que a explicação é esta, né? Agora, há algumas teorias, como as leis, né, que são bem corroboradas, já foram testadas e validadas muitas vezes, né, as suas hipóteses foram repetidas. Então, isso significa que, na prática, é pouco provável que elas sejam falseadas, mas isso não significa que elas nunca serão falseadas. Nós vamos entender mais sobre falseamento mais à frente. Para dar um exemplo para vocês aqui de que a ciência erra ou muda sua explicação acerca da realidade, nós temos aqui, né, as teorias dos modelos atômicos. Olha lá, o primeiro era uma partícula indivisível, que é o que significa a palavra átomo. Isso aqui, o Dalton, cientista, é que pôs isso como proposição, como afirmativa sobre o átomo. Depois vem Thomson e muda. Depois Rutherford descobre essas esferas ao redor de um núcleo. Depois vem Bohr e descobre que nas esferas ficam os elétrons e no núcleo tem nêutrons e prótons. E aí depois vem esse cientista aqui, que eu não sei falar o nome dele, que não sei que língua que é essa, que já vai afirmar outra coisa acerca do átomo. Então, o conhecimento científico, ele não é exato, não é verdade absoluta. Ele muda no tempo e vai dando outras explicações. Tanto é que, às vezes, voltando aqui, é, né, vocês veem que um remédio é proibido porque descobriu que ele faz mal, que na verdade ele piora em vez de melhorar. E isso é porque a ciência errou, mas descobriu que errou e está dando outra explicação para um determinado fenômeno. Bem, gente, são vários tipos de classificação que são atribuídos às pesquisas científicas. Então aqui eu coloquei as principais, né? Classificação segundo as bases lógicas de investigação, segundo a abordagem do problema, segundo o objetivo geral, segundo o propósito da pesquisa e segundo o procedimento técnico. Eu não vou me ater nos detalhes de cada um deles, né? Só estou apresentando para vocês os tipos, né, os principais tipos de classificações que são atribuídas às pesquisas científicas. Vou dar como exemplo essas, essas três classes, né, de classificação segundo as bases lógicas. Né? Isso aqui, esses detalhes e todas essas classificações e abordagens, vocês vão ver, né, em metodologia científica, quando vocês forem fazer um projeto de pesquisa. Vamos lá então para os exemplos segundo as bases de investigação. Um método indutivo.
É um método que, né, segundo a classificação de base de investigação, foi proposto pelos empiristas. Os filósofos Bacon, Hobbes, Locke, Hume são exemplos de filósofos que pressuporam que a experiência leva ao conhecimento. Então, o que isso significa? Significa que é, você conhece a realidade partindo de princípios gerais que são extraídos de conhecimentos particulares. O que é isso? É um exemplo aqui, ó. O ferro dilata com o aumento da temperatura. Você observa isso na realidade. Você observa que o alumínio também dilata. Você observa que o cobre também dilata com o aumento da temperatura. Então você já conhece acerca da realidade dos metais, que os metais dilatam com o aumento da temperatura. Isso é uma indução. Já o método dedutivo é o que foi proposto pelos racionalistas. Descartes, Spinoza, Leibniz vão pressupor que a razão é que leva ao conhecimento. Então eles vão partir de uma análise do geral para o particular. Né? Por quê? Porque eles vão fazer uma racionalização. Um exemplo é: todos os seres humanos são mortais. Ora, se Maria é ser humano, logo ela é mortal. Agora vamos para o método hipotético dedutivo, ainda segundo, né, as bases lógicas da investigação científica, que é aquela primeira classificação que eu apresentei lá no quadro anterior. Esse método é o método mais utilizado, por isso que eu vou me ater nele. Né? Ele foi proposto por Karl Popper e ele segue a seguinte linha de raciocínio, que é essa figura aqui. Ó. Você observa a realidade e tem dúvidas acerca da realidade. Aí você formula hipóteses que, que são prováveis respostas para esclarecer essas dúvidas. Você testa essas hipóteses buscando verificá-las na realidade. E aí você analisa esses testes, essas respostas que foram dadas na realidade e tira uma conclusão. A partir dessa conclusão, você vai elaborar a teoria científica, que vai ser a explicação que você vai dar para a realidade que você observou. Então, primeiro observa-se a realidade e elabora-se perguntas sobre o mundo real. Depois são propostas hipóteses ou conjecturas, também um termo usado por Popper. Das hipóteses formuladas são deduzidas consequências que podem ser observáveis ou testáveis, e aí criam-se formas de verificação que vão ou confirmar, ou refutar, ou falsear a hipótese proposta. Né? Então, por exemplo, por isso que não tem jeito de provar cientificamente se Deus existe ou se Deus não existe. Por quê? Porque, primeiro, você teria que observar na realidade Deus. E aí você levantaria uma hipótese testável. Não tem jeito de fazer isso. Por exemplo, se Deus, sua hipótese é que Deus existe, como é que você vai testar a existência dele? Ou, se você tem como hipótese que ele não existe, como é que você testa a não existência dele? O que você vai fazer que garante que ele não continue existindo e está quieto? Quer dizer, não dá para aplicar um método científico porque Deus é uma ideia transcendental, né? Ele transcende a realidade. E o método científico ele é voltado para os fatos da realidade, como eu já tinha dito antes, que é o mundo real, entendeu? Você observa a realidade, uma realidade que é objetiva, que é concreta. Bem, aqui é um esquema, né, só para vocês entenderem melhor o método hipotético dedutivo. Então você tem uma pergunta sobre a realidade
que você vai propor uma resposta, né? E aí você vai analisar as consequências observáveis dessa proposta de resposta, que são as hipóteses, e vai verificar se essas consequências observáveis vão falsear, né, a sua hipótese através de testes e verificações. E aí você ou vai corroborar a sua hipótese, confirmar a sua hipótese, ou você vai refutar a sua hipótese. A partir da corroboração ou da refutação, você vai elaborar uma explicação para aquele fenômeno, ou isto é, elaboração de teorias. Então, gente, a ciência é feita de processos sistemáticos de investigação empírica que são testáveis, né? Que você tem dados da realidade, informações da realidade, né? Você analisa essas informações, esses dados, você considera também as teorias, que são as explicações já existentes de outras pesquisas que examinaram a realidade, né? Você avalia a questão da lógica dos argumentos e aí então você desenvolve um corpo de conhecimento sobre um tema específico. No nosso caso vai ser a sociologia, né? Então aqui está o diagrama do método científico. Ó. Faça uma pergunta e você faz uma revisão bibliográfica, né? Porque às vezes a pergunta que você está fazendo já foi respondida por alguma pesquisa. E para você formular a hipótese, você também já vai ter que usar conhecimentos que já foram testados, informações da realidade que já se tem. Isso vai ficar mais claro no exemplo que eu vou dar. Aí você realiza a experimentação, você pode ou rejeitar a sua hipótese ou aceitar a hipótese e, a partir disso, criar a teoria científica ou a explicação da realidade. Só para chamar a atenção de vocês que a produção do conhecimento científico ela é um processo constante. Né? Sempre vai estar nesse esquema aqui: observação, hipótese, teste, análise, conclusão, teoria. Um exemplo que eu posso trazer para vocês é o próprio da lei da gravidade. Né? O Newton percebeu que os corpos são atraídos pela gravidade dependendo da massa desses corpos e a lei da gravidade foi descoberta. Ora, se os corpos caem por causa da força da gravidade, como se explica que o papel, você pode observar o papel não caindo pela força da gravidade, né? Você tem que explicar isso aqui. Aí surge uma próxima pesquisa, né? Que você observa na realidade que o papel não cai igual a maçã. Aí você vai ter uma hipótese também que você vai testar e aí você vai analisar. Enfim, vocês já sabem disso, né? Foi descoberto que o vento e a área do papel vão exercer força contrária à lei da gravidade, de forma que a lei da gravidade vai ser suprimida, impedindo que a queda do papel seja igual de um objeto tipo da maçã, né? Então é um processo contínuo, vai estar sempre aqui, ó, sempre nessa roda aqui, ó. Desculpa, estava rodando ao contrário. Bem, vamos pegar um exemplo aqui, né? Então nós vamos fazer uma pesquisa científica. A primeira coisa que a gente tem que definir é o tema da pesquisa, isto é, o assunto. Vou utilizar como assunto aqui a chuva na vida do ser humano. Bem, tendo em vista que eu quero falar sobre como o ser humano lida com a chuva, eu tenho que fazer uma pergunta acerca desse assunto. Então eu posso fazer a seguinte pergunta, que ó, fazer a pergunta acerca desse assunto é definir o problema, né? Então eu vou fazer a seguinte pergunta: o que molha mais, correr ou andar na chuva? Bem, diante dessa pergunta, que é o meu problema, uma indagação acerca da realidade, eu tenho que fazer uma revisão da literatura da área desse assunto. Ver o que os livros e os artigos que têm as teorias científicas sobre esse assunto informam.
né? E aí, por exemplo, aqui é um exemplo que eu estou dando, né? Os livros e artigos, o que eles dizem sobre a relação do homem com a chuva? Bem, dizem que a roupa do homem armazena água, mas não tem nenhum livro ou artigo científico dizendo, né, a resposta para essa pergunta que eu fiz. Então, o problema que eu propus eu ainda não tenho uma resposta. Então, eu vou ter que fazer uma pesquisa. A possível resposta é que correr molha menos porque andar permite que a pessoa fique mais tempo recebendo a chuva. Então essa aqui vai ser minha hipótese, né? E aí eu vou ter que selecionar um plano de pesquisa para poder responder essa questão, né? Uma maneira de eu verificar isso na realidade. Bem, esse plano de pesquisa é ir na chuva, né, percorrendo uma mesma distância, né, correndo e depois andando e comparar a quantidade de água que vai ficar acumulada, né? Esse seria um plano, é um experimento aqui, ó, no caso é um experimento, né? Você vai observar o que acontece na realidade, né? Então tá. Bem, para isso você vai ter que executar esse plano, né, de pesquisa. Você vai ter que medir e registrar a quantidade de água, você vai ter que medir a distância, tempo, a velocidade, né? Depois que você tiver anotado todas essas medições e pegado essas informações, né? Que, ó, quando você executa, você coleta os dados da pesquisa, né? Você registra as informações da realidade. Aí você vai interpretar, que é analisar e entender o que os dados registrados dizem. Então, assim, quais são as implicações dos dados que você coletou? Né? O que eles dizem? Bem, a partir do que eles dizem, você vai corroborar ou não a sua hipótese. E aí você vai informar, né, a partir da quantidade de água coletada, né, nas roupas, você vai informar se a hipótese foi, né, ou não confirmada. O que molha mais, se é correr ou se é andar, né? Esse relato das descobertas da pesquisa são os artigos e os livros científicos, que vão ter a explicação do fenômeno e que pode, inclusive, gerar o início de uma nova pesquisa, igual o exemplo que eu dei lá do papel, né? Eu sei, Newton explicou que os corpos que têm massa caem por causa que a gravidade puxa, e aí surgiu a dúvida de por que o papel cai com menos velocidade ou não cai, fica voando, né? E aí teve que ser feita outra pesquisa. Bem, para ilustrar esse processo, eu recomendo que vocês vejam um seriado bem interessante, um programa que chama Mythbusters, que são os caçadores de mito da Discovery Channel, em que eles fazem exatamente essa experiência, né? Eles vão é, medir a distância, vão correr, vão andar, depois eles vão pesar a roupa para ver o tanto de água que foi retido ali. Aqui está a referência para vocês, certo? Então, isso aqui é, em termos bem sintéticos, um método científico, né? A referência bibliográfica principal é desse livro aqui, A Construção do Saber. O outro que eu indiquei lá no início do slide também é muito importante, mas esse aqui é o nosso foco porque ele é um manual de metodologia, que é um manual de metodologia da pesquisa em ciências humanas. Sociologia é uma ciência humana. Isso vai ser tema da outra aula, que será sobre o método científico e a sociologia. É isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.